Olá pessoal, vamos resolver juntos a parte aqui de matemática dessa prova do escrevente, prova do TJ, Grande São Paulo, que aconteceu agora dia 2 de julho de 2023. Então vamos trabalhar nesse vídeo a parte de matemática. Então a gente começa aqui na questão número 71, né, matemática, vamos lá, buscar aqui as questões para a gente. Questão 71, vamos aumentar um pouquinho aqui o tamanho. Vamos ler aqui já a primeira questão, questão número 71. Uma fórmula muito usada por motoristas de aplicativos para saber se vale mais a pena abastecer o carro de motor flex com gasolina ou álcool, etanol, é dividir o preço do litro do etanol pelo da gasolina. Se o resultado for maior que 0,7, é mais vantajoso abastecer o carro com gasolina. Se for menor que 0,7, é mais vantajoso abastecer o carro com etanol. E se for 0,7, é indiferente abastecer o carro com gasolina ou etanol. Renan é motorista de aplicativo, fez as contas por essa fórmula e verificou que seria mais vantajoso abastecer seu carro com etanol, já que o preço do litro da gasolina estava R$ 5,10. O preço do etanol usado pelo cálculo Renan é necessariamente, né? Bom, então a gente tem aqui uma questão de inequação, na verdade, a gente só precisa equacionar aqui o problema, né? Vamos destacar aqui os pontos importantes. E a gente tem que dividir, né? O etanol pelo preço do etanol pela gasolina. E a comparação aqui é o 0,7. Então, vai lá. Questão número 71. Uma questão de equações, né? A gente chama assim na matemática. Apesar de ser uma inequação, né? Não vai precisar lidar com essa inequação, tá? Quando a gente divide aqui o preço do etanol pelo preço da gasolina, o valor de referência nosso é o 0,7. Tá certo? E aí, né, ele descobriu aqui que o preço Renan, motorista de aplicativo, fez as contas e verificou que era mais vantajoso o etanol, já que o preço da gasolina estava 5,10. Então vamos substituir aqui, né? Então o valor do etanol dividido por 5,10 é o 0,7. Então o valor do etanol 0,7 vezes 5,10. Essa é a conta que a gente vai fazer, né? Que seria calcular aí 70% dos 5,10, por exemplo, né? Vamos fazer essa continha, tá? 0,7 vezes 5,10, né? Esse zero aqui, na verdade, é só a unidade monetária, né? Zero depois da vírgula no final aí. Então, a gente vai fazer 5,1 vezes 0,7. Então, 7 vezes 1, esquece a vírgula aí, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 5, 35, né? 0 vezes qualquer coisa é 0, pode pôr aí se quiser. E aí, duas casas de vírgula. Então, olha lá, o preço do etanol, né? Se tivesse 3,57 era indiferente. Por que que o Renan optou por etanol, né? Então, a resposta nossa é que o preço era menor do que 3,57. Tá? Por isso que ele viu que era mais vantajoso, senão era indiferente, como falava aqui no texto, né? Então, olha lá, o preço era menor do que 3,57. E aí, para essa prova que eu estou resolvendo aqui, seria a letra A, não necessariamente a prova que você fez aí, tá certo? Então, qualquer alternativa aí que fala que o preço tem que ser menor do que 3,57 já está valendo. Tudo bem? Então, está aí nossa primeira questão. Vamos ver mais uma. Vamos lá.
Exercício 72. De acordo com a escala de um mapa, cada 6 centímetros de distância do mapa corresponde a uma distância real de 9 km. Uma distância real de 570 metros corresponde nesse mapa a uma distância, aqui envolvendo um pouquinho de conversão de unidades, né? E regra de 3, tá bom? Então, olha lá, exercício 72. Vou colocar como regra de 3. E ainda aí, né, um sistema legal de medidas. Os dois temas, né? Então, a gente vai fazer uma regra de 3 aqui, né? Que é a mapa e o real. Ele fala assim, cada 6 centímetros de distância no mapa, o mapa estará em centímetro. O real é quilômetro, 19 quilômetros. Aí, como eu tenho uma distância real de 570 metros, isso em quilômetros seria 0,570. E aí lá, quantos centímetros eu vou ter aqui, né? Então agora a regra de 3, né? Quanto diretamente proporcional, quanto aumenta de um lado, aumenta do outro. Então é só a gente estar multiplicando em cruz aí, tá bom? Então multiplicando isso em cruz, a gente vai ter aqui, né? 19x 6 vezes 0,57. De novo, esse zero aqui não convém. X é igual a, podemos fazer aqui vezes 6, né, por exemplo. 9 vezes 3, 27. Ó, acho que vai dar jogo aqui, tá? Ó, quer ver? Ó? Vai dar uma simplificação aqui, ó. Quanto que é 19 vezes 3? Ó? 3 vezes 9, 27. 3 vezes 1, 3, 4, 5. Tá vendo? Eu posso emprestar, né? Eu posso escrever isso aqui como sendo 6, por exemplo, né? E aí o 57. E aí dividido por 100, né? Por exemplo, certo? Ou simplesmente simplificar isso aqui, ó. Tá? Se fosse só 57, era 3, né? Então vai ficar 0,03, né? Porque tinha duas casas depois da vírgula lá, tá bom? E vou fazer vezes 3, né? Então vai dar 0,18 centímetros, né? Aí 0,18 centímetros, se eu quiser transformar em milímetro, né? Depois do centímetro, vamos lembrar como é que é aqui, ó. É metro, decímetro, centímetro, milímetro. Né? Então, se eu estou no centímetro, quero ir para o milímetro, 1,8 milímetros, por exemplo, seria a minha resposta. Né? 1,8 milímetros. Vamos ver aqui no gabarito. Aí já tem aqui o gabarito. Ó. Nessa prova, letra D, não necessariamente na sua aí, né? Mas a resposta aí seria 0,18 centímetros ou 1,8 milímetros. Tá certo? Questão número 73. A figura indica a altura de duas pilhas envolvendo discos retângulos idênticos e três quadrados idênticos. Sabe-se ainda que a largura do retângulo é igual à medida do quadrado. Nas condições dadas, a área de cada um dos 5 retângulos é em centímetro quadrado. Vou criar essa figura para a gente. Vamos lá. Questão 73. Ela envolve geometria, que pede a área, né? E tem aí um sistema de equação, tá? Então, mais aí, sisteminha de equação. Vamos colar ela aqui.
para a gente poder lidar com ela aqui. Bom, ele quer a área do retângulo, né? Então vamos estudar agora essa figura aqui, ó. Aqui de lado a gente vê dois quadrados e um retângulo. Vamos chamar isso aqui de x, ó. X, x e y. Então esse aqui é x, né? E esse daqui seria tudo x, né? X, x, x e x, ó. Então de cara, na primeira aqui, a gente tem que 5x é igual a 16. Portanto, x é 16 dividido por 5. Toda vez que a gente vai dividir por 5, a gente usa o truque de dobrar o número para poder dividir por 10. Então, a gente já tem aqui que o x é 3,2. E aí, na segunda equação, a gente tem aqui, né, por exemplo, a gente tem que 2x mais y é 15. E o x é 3,2. Então, substituindo aqui, a gente tem 6,4 mais y é 15. Y é igual a 15, tira 6,4. 15 tira 6 dá 9, tira mais 0,4 dá 8,6. Isso aqui tudo em centímetros. Então pronto, já tenho aqui o meu x e já tenho o meu y, né? Então, esse aqui é o 3,2 centímetros, meu x e meu y, né? Que é o retângulo, né? Se a gente reparar aqui o retângulo, a gente tem aqui o seguinte, né? Aqui o retângulo dele, né? E esse retângulo, a gente tem que esse cara aqui é o nosso x, que é o 3,2, e esse aqui é o nosso y, que é o 8,6. Como ele quer a área desse retângulo, né? A área de cada um dos 5 retângulos. Então, a área é 8,6 vezes 3,2. 8,6 vezes 3,2, esquece a vírgula. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 8, 16, mais 1, 17. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 8, 24, 25. 2, 15, vai 1, 7, 2. Duas casas de vírgula. Então, a nossa área é 27,52 centímetros quadrados. 27,52 centímetros quadrados. Quando a gente vê aqui, tem uma alternativa dessa aí. Nessa prova que eu estou fazendo aqui é a letra delta, né? Não necessariamente na outra versão. Então, temos aqui já o jeito de fazer. Ó. Mais uma questão, exercício 74. Vamos lá. O preço à vista de um celular é R$ 1.280. Caso o comprador queira pagar a prazo em 10 prestações mensais fixas, cada prestação será R$ 153,60. Nesse caso, o acréscimo que o comprador pagará em relação ao preço do pagamento à vista corresponderá a... Bom, então, vamos lembrar, né, que no nosso edital está escrito que só cai juros simples, tá? Então, isso não pode ser, por exemplo, o que a gente chama, né, na matemática financeira de rendas certas, né? Que é onde a gente tem aí as chamadas anuidades, que é quando a gente tem prestações constantes, tabela price, né? Então não é por aí que a gente vai entrar, aqui é questão de juros simples, tá bom? Então o que a gente tem aqui no 74 é que o capital, né? Então a questão de juros simples. O capital aí é 1.280. A gente pode fazer 10 prestações, então esse seria o nosso montante, tá? Tem que pagar 10 prestações de R$ 153,60, que dá R$ 1.536.
Perfeito? Então a gente pagou aí de juros, né? Juros. Perfeito? Juros, a diferença dos dois, né? 1.536 tira 1.280. 6 aqui vai emprestar. 8, 9, 10 para 13, 5, 2, olha lá. R$ 256 de juros. E a pergunta é quanto que esses juros corresponde, né? Olha lá, o acréscimo que o comprador pagará em relação ao pagamento à vista corresponde a quantos por cento que isso representa, né? Um valor, resumindo aqui, né? Um valor de 1.280 passou para 1.536. Qual foi o aumento percentual aqui, né? E aqui eu tenho o valor que ele aumentou, que é 256. Então eu posso fazer uma regrinha de 3 se eu quiser, né? 1.280 é a minha referência, significa 100%. Se ele tivesse aumentado 1.280, ele tinha aumentado 100%. Como ele aumentou 256, olha lá, quantos por cento isso aqui representa, né? Então, multiplique em cruz, 1.280 vezes x, 256 vezes 100. 256 com mais dois zeros, dividido por 1.280. Dá para cortar isso aqui. Na hora de fazer essa continha, né, a gente pode ir simplificando. Vamos pegar metade, por exemplo? Metade. 1.250 mais 30. E metade disso aqui, 64. Metade de novo, vai. 640. Metade, 32. Metade de novo. 320, 16. A hora que der aqui, não, aqui já tá bom, tá certo? Ah, aqui já dá por 2. Então já pode aqui, ó. Né? 2 vezes 16 dá 32, perfeito? E aí mais um zerinho aqui. Então a gente já tem ali que a resposta seria 20%, né? E também poderia ter calculado 10%, né? 10% é 128. Aí dobrando já dá o 20%, já mataria também que a nossa resposta aí é 20%. Né? Então sempre pensar nesse sentido aí na matemática financeira é importante aí, né? A prova da VUNESP, só número bonito aí já daria ali para nós o 20%. Bom? Vamos lá. Exercício 75, né? Questão 75, vai lá. Em um concurso consiste de 3 provas de pesos diferentes, que são matemática, peso 1, legislação, peso 3, português, peso 4. Cada uma das 3 provas vale de 0 a 10. A nota final de cada candidato é a média ponderada dessas 3 provas. Já cantou aí que é uma média ponderada, né? Média ponderada. Rafaela prestou esse concurso, tirou 6 na prova de português. A de matemática ela tirou o dobro do que ela tirou em legislação. Sabendo que a Rafaela foi aprovada nesse concurso com média ponderada igual a 5, a sua nota na prova de matemática superou a nota de português em... Olha que interessante essa questão, envolvendo o assunto média. E a gente tem, na verdade, vamos colocar aqui nota e peso. Então, por exemplo, a nota de matemática é peso 1, né? A nota de legislação, peso 3, e a nota de português, peso 4. Na prova de português, ela tirou 6. 6 na português. Na de matemática, ela tirou o dobro da prova de legislação. Tá? Então, vamos chamar aqui legislação de x, matemática de 2x. E a média dela foi 5. Média 5, né? Então, vamos lá. Como é que calcula essa média? Né? A gente tem que multiplicar aqui
multiplica, esse aqui vai ficar 2x, aqui multiplica, dá 3x, e aqui multiplica, vai dar 6 vezes 4, 24. E soma tudo, né? Isso aqui vai dar 5x mais 24. Então, a média que dá 5 aí é a soma de tudo dividido pela quantidade de notas que foram somadas. Mas não foram só 3 notas, né? Porque a nota de matemática entrou uma vez na conta. A nota de legislação entrou 3 vezes. E a de português entrou 4. Então, é como se eu tivesse somado, na verdade, 8 notas. Né? Matemática, legislação, 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 português, 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 português. Por isso que ela entrou 4 vezes na conta, né? Então, esse 8 vai para lá multiplicando. E a gente teria aqui, então, 40 é igual a 5x mais 24. Passo 24 para cá. Esse dá 16. Passa dividindo. Vai dividir por 5, dobra o número para poder dividir por 10, né? Então, essa conta aqui vai dar 3,2, né? 32 dividido por 10, 3,2. Pronto, então agora eu já sei quanto que ela tirou em legislação, 3,2, e quanto que ela tirou em matemática, né? Então, vamos montar aqui a tabela de novo. Então, as notas dessa pessoa. Matemática foi 2x. Ela tirou 6,4. Legislação, ela tirou x, que é 3,2, né? E português, ela tirou 4. Tirou 6, desculpa. 6 em português. A pergunta da prova aqui, no caso, é a nota de matemática superou o português. Matemática superou o português, volta lá. Matemática supera português em 0,4, né? Vai fazer a continha aí, 6,4, tira 6, e dá 0,4. Então, essa é a nossa resposta. Superou em 0,4 ponto. E aí já temos aqui o nosso gabarito. 0,4 ponto. E aí vamos para a última questão aí de matemática. Questão 76. A figura indica o estacionamento retangular parque, cujo comprimento PA mede a metade da largura AR. Realmente, né, o PA ali está X, o AR está 2x. No meio desse estacionamento há uma rotatória circular de área 12 metros quadrados, que é a única parte do interior do estacionamento que não pode ser ocupada por veículos. Se a área desse estacionamento que pode ser ocupada pelos veículos é 500 metros quadrados, então o perímetro do parque é... Bom, uma questão de geometria envolve aqui uma boa linha de raciocínio, a gente entender a figura antes de sair fazendo a conta, né? Vamos copiar essa figura aqui inicialmente. E vamos coletar as informações que ele está passando aí. Então, questão 76. Vamos lá. Geometria, né? Fechando aí essa prova. Vamos lá. A área da rotatória, né? Aqui ele fala sobre o PA é metade do AR, a gente já tem na figura. A área da rotatória 12 também já está na figura. O que é importante aqui é esse aqui, ó. A área da parte do estacionamento que pode ser ocupada por veículo é 500. Então, a área total é 512, né? Tem que somar esse 12 aí.
Tá? Então, a área do parque mesmo é 500 mais 12. Então, 512 metros quadrados, né? E aí, esse 512 é x vezes 2x. Faço 2 dividindo, por exemplo, vai dar 250 mais 6, 256. E aí, qual o valor que ao quadrado dá 256? A gente vai na tentativa, né? Tá certo? Tentativa. Será que é 15 vezes 15? Então, 15 vezes 15, 225. E 16 vezes 16, né? Aí vai chegar no 256. Então, na tentativa, tá? Então, o x ali é 16. Aí, o x sendo 16, a gente substitui aqui na peça, ó. Como ele quer o perímetro do parque ali, né? O perímetro, é a soma dos lados. Então, é 16 mais 32 mais 16 mais 32. A gente faz a primeira conta, 16 mais 32 dá 48 e dobra. Então, 48 mais 48, 96 metros. É perímetro, né? Então, 96 metros, certo? 96 metros, unidade de comprimento. E aí já temos aí o 96 metros. Olha lá, esse é o perímetro do parque, né? Dá a volta aí nesse parque. Tudo bem? E aí pronto, finalizamos aí a parte de matemática, tá joia? Vou resolver para vocês também a parte de raciocínio lógico, mas só acompanhar o vídeo aí.